Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. É bom estar aqui mais uma vez para estudar com vocês a Palavra de Deus. E hoje eu estou aproveitando o sol da manhã, aqui vocês podem perceber o reflexo do sol aqui nos livros. Não estou usando o refletor. Geralmente eu costumo gravar os vídeos de madrugada, por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Mas hoje, por uma ocasião especial aqui, devido a casa estar só eu, né, na casa, ficar melhor, né, gravar sem ter interrupção, sem ninguém atrapalhar. Então eu convido a você que se ajoelhe para juntos orarmos ao nosso Deus para iniciarmos o estudo de hoje. Pai Santo, Deus amado, te agradecemos pela oportunidade mais uma vez de estudar a Tua Palavra. Louvamos o Teu nome, o nome de Teu Filho, em nome de quem oramos e suplicamos as Tuas bênçãos, o Teu Divino Espírito, para compreendermos o estudo desta manhã, Senhor. Tem como título Confiança em Jesus. Nos ajude a termos confiança em Seu Filho, em Ti, como Ele nos orientou em João 14, verso 1. Credes em Deus e credes também em mim, como Jesus disse. Nos ajuda e nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é composto por 13 perguntas e respostas, que tem como título esse aí, né, que vocês já viram, Confiança em Jesus. Que tem como título esse aí, que vocês já viram, Confiança em Jesus. Jesus é a nossa rocha, né, em quem podemos confiar, como eu tentei ilustrar aí através dessa capa aí de nosso estudo. Então vamos para a primeira pergunta, que diz o seguinte: que predisse de Jesus o profeta Isaías? E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías 11, verso 10. Citando este passo, São Paulo emprega a expressão para reger os gentios. E outras versões rezam: nele confiarão os gentios. Romanos 15, versículo 12. Que é uma profecia que vemos que se cumpriu, né? Hoje, não somente pessoas da nação de Israel, né, mas de todo mundo, creem em Jesus como o Salvador. Pergunta 2. Por que quer Deus que confiemos em Jesus? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Efésios 1, verso 12. Então, para que nós sejamos louvor da sua glória, né? A resposta aí vem enfatizando. Pergunta 3. Que fizeram os efésios ao ouvirem o Evangelho? Vamos ver o que os efésios fizeram ao ouvirem o Evangelho. Em quem também vós estáis, depois que cumpristes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Efésios 1, 13, primeira parte. Então, o que eles fizeram? Eles aceitaram, né? Eles deram ouvidos, eles permaneceram neste Evangelho, né? Pergunta 4. Que resultado trouxe essa confiança em Jesus? E tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13, última parte. Confiar em Jesus é crer nele, ter uma fé estável e restrita. Uma vez que exista uma tal confiança, nós estamos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, para que nós sejamos selados, né, pelo Espírito Santo da promessa, precisamos crer em Cristo, né? Pergunta 5. Que é o Evangelho para todo aquele que crê? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Então, este Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus, né, para todo aquele que crê. Ele dá poder ao que crê para ser salvo, né? Pergunta 6. Como considera Deus a quem abandona sua fé? Vamos ver. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Então, se você uma vez aceitou o Evangelho e recuou, desprezou, a alma, né, de Deus não tem prazer em ti, né? Pergunta 7. Existe o perigo de os crentes perderem sua comunhão com Cristo? Vamos ver se existe esse risco. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Esse é Mateus 24, versículo 12. Então essa é uma profecia, né? Jesus profetizou que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, como temos percebido que tem se multiplicado, o amor de muitos esfriaria, né? Ou seja, isso significa que aquelas pessoas teriam amor, mas esse amor esfriaria, né? Pergunta 8. Por que meio é obtida a vitória na luta contra o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 São João 5, versículo 4. Então, sem a fé, não tem como vencer o mundo, né? Não é possível vencer o mundo. Pergunta 9. Como nos anima Jesus para enfrentarmos animosamente as aflições e provações da vida? Vamos ver como ele nos anima. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São João 16, verso 33. Então, Jesus ele nos anima com a sua experiência, né? Assim como ele venceu o mundo, ele diz também que nós precisamos ter bom ânimo para vencê-lo. Pergunta 10. Esta firme confiança em Jesus levou muitos a fazerem o quê? Vamos ver. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, verso 11. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 36 a 38. Então essa firme confiança levou muitos a desprezarem a sua própria vida, a não amarem a sua própria vida em face do perigo, em face de ameaças de morte, caso não renunciassem a essa fé. Eles não renunciaram, permaneceram firmes e derramaram seu sangue, morrendo como mártires, né, de várias formas aí, para manter essa fé. Pergunta 11. Essa mesma confiança levou Moisés a fazer o quê? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 a 26. E ele alcançou essa recompensa, né? A ele não foi permitido entrar na Canaã terrestre, mas ele entrou na Canaã celestial e foi ressuscitado, né, pelo arcanjo Miguel, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E apareceu inclusive para ele, né, lá no Monte das Transfigurações, juntamente com Elias. Então isso nos mostra que ele fez a escolha certa. Certa vez eu escutei um pastor fazendo uma observação pertinente, verdadeira, de que em um determinado sermão, que se Moisés tivesse aceitado ser filho da filha de Faraó, possivelmente ele teria ocupado o trono do Egito, né, como um faraó, e hoje seria uma múmia. Mas por não ter escolhido isso, por ter escolhido a Cristo, né, ele hoje vive para todo sempre nas cortes celestiais, né? Pergunta 12 e penúltima. Que está prometido aos que confiam em Jesus? Vamos ver o que está prometido a eles. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. São Marcos 10, 29 e 30. Então é isso que está prometido, né, aos que confiam em Jesus. Todas as bênçãos possíveis estão prometidas a eles, né? Pergunta 13 e última. Que é Jesus poderoso para fazer? Vamos ver o que ele é poderoso para fazer. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. São Judas, verso 24. Então, ele é poderoso, né, para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, né, com glória perante a sua glória, com alegria perante a sua glória. Que nós recebamos essa promessa, tomemos posse dela e sejamos vitoriosos
e confiemos em Jesus em meio aí às lutas desta vida. Que Deus abençoe a você por ter assistido mais esse estudo da Palavra de Deus. Se você gostou, curte aí, compartilha, envia para outras pessoas. Que Deus o abençoe, ilumine e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!